Aos irmãos para abrir suas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Lucas 14, 27. Aleluia. Glória a Deus. Para que o Senhor nos fale que Deus procura os adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E não há nada mais puro do que o louvor de uma criança. Glória a Deus. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, livro do apóstolo Lucas. Amém? Amém. E diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, o Senhor tem falado conosco, Pai amado, nesses últimos dias, Pai querido, que nós devemos aprender, Pai amado, pois muitas vezes nós esquecemos aquilo principal pelo que Tu nos manda, Pai amado. E a Tua palavra nos fala hoje, Pai querido, sobre cruz, que nós possamos entender, Pai amado, o que é carregar a Tua cruz, o que é fazer a Tua vontade. Pois a Tua palavra nos diz, Paizinho, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E nós queremos ser os Teus escolhidos, Pai. Sabemos, Pai querido, que muitas vezes falhamos, muitas vezes, Paizinho, nos deixamos levar pelas circunstâncias, mas esquecemos que Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Te pedimos neste momento, Pai querido, usa, Pai amado, a boca do Teu servo. Que não seja eu pregando nesta noite, mas seja Tu falando com a Tua igreja. Estamos entre poucos, sim, mas Tu sabes o porquê Tu tens a falar com cada um de nós. Fala ao nosso coração, Pai amado. Que a Tua palavra venha nos reavivar, Pai amado. Assim como Tu ressuscitaste, Pai querido, que o Senhor possa ressuscitar em nós um coração adorador, um coração voltado a Ti. Ressuscita-nos, Pai amado, nesta noite, para que nós possamos entender, Pai querido, que precisamos carregar a Tua cruz, que precisamos entender o Teu querer. E nesta noite, Pai querido, nós estejamos aqui somente para Te ouvir e termos mudança nas nossas vidas, pois é o que nós necessitamos cada vez mais, mudarmos para que nós possamos sermos cada vez mais parecidos contigo, cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Queremos ser Teus discípulos. Se for necessário nos corrigir, Pai amado, corrige nesta noite, mas fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. A palavra que quando Jesus falou que qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que não levar a sua cruz. Naquela época, quando as pessoas viam alguém andando pela rua carregando uma cruz, sabiam que algo terrível ela havia cometido, ou que o castigo dela era muito grande, porque a morte de cruz era só para aqueles que afrontavam o governo romano, ou aqueles que faziam algo de muito errado. Hoje, infelizmente, nós não entendemos o real significado da cruz. Hoje nós não entendemos muitas vezes o que realmente Cristo quis dizer
como aquele que quiser vir após mim, que pegue a sua cruz. Naquela época, quando as pessoas viram a Cristo carregando aquela cruz, sabiam que ele não tinha pecado, sabiam que ele não tinha nada para pagar com aquele castigo. A palavra de Deus nos diz que Jesus morreu sem pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus que levou os pecados do mundo. Aquela cruz que Jesus carregou não era dele, era minha, era tua. Aquela cruz era nossa, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. Jesus carregou um peso que não era dele. Aquilo que Jesus estava carregando era o castigo que estava sobre nós, o preço que nós deveríamos pagar. E as pessoas que viram Jesus carregando aquela cruz sabiam, porque quando Jesus disse que aquele que quisesse vir, aquele que quisesse segui-lo, aquele que quisesse andar como ele andou, que pegasse a sua cruz. Infelizmente, nos últimos tempos, nós achamos que aquilo que nós fazemos, Jesus já pagou. Mas esquecemos que nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fazemos hoje. Infelizmente, aquela época a cruz significava um símbolo de dor, sofrimento, porque Jesus pagou o preço. E as pessoas sabiam que quando Jesus disse que aquele que quisesse ser o discípulo dele, tinha que pagar o preço. Tinha que pagar o preço, muitas vezes sofrer, muitas vezes ser escarnecido, muitas vezes sendo rejeitado. E hoje nós não queremos isso. Nós não queremos essa cruz, ou muitas vezes esquecemos que quando Jesus disse que se nós quisermos ir até Ele, quisermos seguir a Ele, nós temos que aprender a lidar com os nossos erros, com as nossas falhas. Aprendemos que no mundo nós vamos ter aflições. Entendemos a mensagem da cruz. E o que é a mensagem da cruz? É arrependimento. A mensagem da cruz é mudança. A mensagem da cruz é muitas vezes nós morrermos para nós mesmos. Morrer o nosso eu, morrer a nossa vontade. Porque a palavra de Deus já nos diz lá no livro de Eclesiastes que é um tempo de viver e é um tempo de morrer. E muitas vezes nós precisamos morrer para o mundo para renascer para Cristo. Morrer para as nossas vontades, morrer para o nosso querer. Morrer para aquilo que nos atrasa dentro da obra de Deus. Colocamos tudo à frente e somente o que sobra nós queremos entregar para Deus. Aquele pequeno tempo que nos sobra, nós dedicamos ao Pai. E quando Cristo veio à terra e começou o seu ministério, quando ele escolhia um discípulo, ele dizia: vem comigo. E aqueles homens deixavam suas casas, suas famílias, seus afazeres, para seguir a Cristo, para dedicar a sua vida a Cristo, para andar junto com Ele, aprender com Ele, mudar as suas vidas, mudar as suas atitudes. Sabemos que nenhum dos seus discípulos eram perfeitos, assim como nós não somos perfeitos. Estamos longe de ser perfeitos. Mas que nós possamos entender que nós precisamos carregar conosco a cruz das nossas iniquidades. Porque a palavra de Deus nos fala lá no livro de Isaías que eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem suas mãos encolhidas para que não possam nos alcançar. Mas o que faz separação entre nós e nosso Deus são as nossas iniquidades. E são as nossas iniquidades que nós precisamos carregar e deixar que elas sejam mortas, que elas sejam sacrificadas, que elas sejam crucificadas.
para que nós possamos renascer em Cristo, para que nós possamos mudar. É preciso mudança, é preciso transformação. A cruz significa transformação. A cruz significa que Jesus passou da vida para a vida eterna. Jesus andava entre nós como homem, mas Ele se fez Deus quando ressuscitou, quando mostrou para cada um de nós que aquilo que Ele tinha para nós era muito maior do que aquilo que nós pensamos, do que nós imaginamos. Porque Jesus, quando Ele disse, eu vou, mas vou vos preparar lugar. E Jesus tem um local preparado para cada um de nós. Nós só precisamos entender e saber que nós precisamos primeiro mudar as nossas vidas, mudar as nossas atitudes. Não simplesmente adorar uma cruz como um símbolo. Nós temos visto as pessoas usarem a cruz muitas vezes como um adorno. Vemos pessoas muitas vezes enfeitarem uma cruz que era sinal de vergonha. A cruz era sinal de vergonha. As igrejas no passado não usavam a cruz como símbolo da igreja. E nós olhamos para a cruz hoje, logo imaginamos, é uma igreja porque tem uma cruz. A cruz é sinal de vergonha. A cruz é sinal da mudança. Nós temos que entender que a cruz é o que nós precisamos carregar todos os dias. A cruz é o que nós precisamos trazer para a nossa vida. A cruz de Cristo, para que nós possamos nos aproximar dele. É somente quando nós entendemos o chamado de Deus. Cruz é chamado. Porque o chamado de Deus não é aquilo que te agrada. Chamado de Deus na minha vida e na tua vida não é aquilo que satisfaz. Não é aquilo que me satisfaz o meu coração. Chamado é aquilo que te dói. Chamado é aquilo que vai te oprimir, mas que a tua função foi para aquilo que tu foi chamado, foi para aquilo que tu foi confiado. Cruz significa missão. A cruz de Cristo era a missão de Jesus nessa terra. Jesus andou na terra, mas ele sabia que um dia ele seria crucificado para salvar a nós. Porque mesmo naquele momento onde Jesus estava lá no Getsemane, e a palavra de Deus nos diz que Jesus chorou lágrimas de sangue por nós. Tamanha aflição, tamanho a dor que ele estava sentindo. E naquele momento Jesus disse, orou ao Pai e disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quantas vezes nas nossas vidas, quando Deus nos dá uma função, nós dizemos, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Senhor, eu não quero ir lá, eu não quero pregar para Ele. Mas é o teu chamado. Muitas vezes nós não queremos pregar para aquele mendigo que está lá na rua. Muitas vezes nós não queremos estender a mão para aquela pessoa que nós não nos damos muito bem. Ou muitas vezes nós olhamos para a pessoa, mas eu não gosto dele. E ali é a tua função. E aqui essa é a tua cruz. Mas eu não suporto aquela pessoa, pastor. Essa pessoa me tira do sério. Faz a tua cruz. Se Jesus te deu essa missão, faz. E é isso que tu tem que carregar. Ai, pastor, mas eu não consigo, pastor, eu sou muito irritado. Eu não tenho paciência. Ora para Deus. Deus transforma. Se Jesus transformou a água em vinho, a água em vinho é transformação, é mudança. É transformar algo sem sabor, sem cor, em algo que vai te trazer alegria. A missão de Deus não é algo que te agrada momentaneamente, mas lá no final tu recebe a coroa da tua vitória. É entendermos que é tudo aquilo que Deus te destinar, não é o que a tua carne quer,
mas é o que o teu espírito necessita. É o que o teu espírito precisa fazer. É transformar, é mudar, é aceitar. Quando nós aceitamos a transformação de Cristo nas nossas vidas, vai doer, vai, mas precisa ser feito. Precisamos deixar Deus transformar, precisamos deixar Jesus nos mostrar como foi o sacrifício dele, carregando aquela cruz por mim e por ti. Carregar a cruz. Porque Jesus pediu ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa cruz. Passa de mim essa cruz, Pai. Mas todavia seja feita a tua vontade. Que nós possamos entender que os projetos de Deus que Ele tem na minha e na tua vida, eles vão continuar. Não importa nós queremos fugir, não importa nós queremos nos desviar, não importa nós queremos deixar a cruz de lado e seguir em frente, nós vamos ter que voltar para buscar ela, porque é função minha, é função tua. Como eu sempre disse muitas vezes, nós não queríamos vir para Águas Claras abrir a igreja aqui, mas Deus disse: é lá que eu quero vocês. Entendemos que o que Deus tem para ti, tu vai ter que fazer. Tu vai ter que fazer, tu vai ter que te prontificar, tu vai ter que carregar a tua cruz. Se tu quer seguir a Cristo, segue as ordens dele. Quando nós estamos numa empresa e nós não fazemos aquilo que o patrão manda, o patrão nos despede. Se Jesus te deu uma função, faz. Porque Deus está contigo enquanto tu está com Ele. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está comigo enquanto eu estou com Ele. Se eu não estiver com Ele, a palavra de Deus nos diz que aqueles que não estão em Cristo já pertencem ao mundo. E eu não quero pertencer ao mundo, eu quero pertencer a Cristo. Ainda que eu chore, ainda que doa, ainda que eu não consiga carregar muitas vezes, eu olho para Deus e digo: Pai, está difícil, me ajuda a levar. E Jesus renova nossas forças. Glória a Deus. Jesus renova nossas forças a cada dia. Jesus nos dá, quando nós clamamos, quando nós dobramos os joelhos. Lá no livro de Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que tu ainda não conheces. Quando nós dobramos nossos joelhos dizendo: Pai, eu não estou conseguindo mais, eu não tenho ânimo, eu não tenho força. Mas Jesus espera que nós tenhamos a humildade de pedir ajuda, de pedir socorro. Socorre-me. Quando Jesus estava lá chorando lágrimas de sangue, ele pediu para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim. E naquele mesmo momento eu creio que o Pai renovou as forças dele, que ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Está difícil a tua luta, está difícil o teu deserto. Diz: Pai, eu não consigo mais. Quando o salmista Davi estava cercado por um lado pelo exército de Saul e pelo outro lado pelos filisteus, de um lado um penhasco e de outro um monte, e Davi olha para o monte e diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Neste momento eu creio que o Espírito Santo veio sobre o coração dele e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro não vem do pastor, o nosso socorro não vem do irmão, o nosso socorro vem de Deus. Porque se Ele te deu uma cruz para carregar, Ele vai te ajudar. Quando Jesus estava carregando a cruz pelo caminho do Calvário, e a palavra de Deus nos diz que em certo momento Ele não conseguiu, Ele caiu com aquela cruz. Naquele momento, um dos soldados pegou um daqueles homens que estavam ali, vendo Jesus carregar a cruz, e mandou que ele ajudasse a Cristo. Se a tua cruz está difícil hoje, diz: Pai, não estou conseguindo. Tu pode ter certeza, Deus vai te dar um refrigério. Deus vai colocar pessoas do teu lado para te mostrar o caminho. Deus vai te colocar pessoas do teu lado, muitas vezes para te ajudar a carregar a tua cruz. Porque Jesus disse que Ele veio não para nos dar mais
alto que nós possamos carregar, mas veio para dividir o fardo conosco. Se está difícil, vai te ajudar a carregar, mas fica firme, carrega aquilo que Cristo te deu. O objetivo da crucificação, meus irmãos, naquela época era para humilhar. Era para humilhar as pessoas. Era para que as pessoas olhassem e dissessem: aquilo não vale nada. Mas a cruz de Cristo foi para provar que aquele que se fez homem e habitou no meio de nós foi humilhado, mas foi exaltado pelo Pai, porque Ele ressuscitou no terceiro dia e está no meio de nós até hoje. Ele está comigo, Ele está contigo. Aquilo que foi humilhação para Ele, Deus deu dupla honra, porque Deus ressuscitou a Ele. E quem sabe hoje os teus sonhos, quem sabe os teus objetivos estão mortos, estão crucificados, mas a cruz do Senhor vai servir para te ressuscitar, vai servir para te exaltar, vai servir para te usar como discípulo, um anunciador, um atalaia. Quem sabe nessa noite tu pensou assim: por quantas vezes me disseram que eu não ia ser nada, por quantas vezes me humilharam, por quantas vezes me crucificaram, por quantas vezes olharam para mim e disseram: o que tu queres fazer lá dentro da igreja? Mas que nós possamos entender hoje que aquela cruz que nós carregamos no dia que a gente desceu as águas, quando nós descemos as águas e nos tornamos nova criatura, quando nós saímos das águas, Jesus disse: aqui, olha, leva a tua cruz. O presente que eu tenho para ti, por tu ter nascido, é a tua cruz, porque é a tua cruz que vai te levar até o trono da minha glória. Até o trono da minha glória é a tua cruz. Carrega ela, suporta ela, porque o tempo de morrer, tu viveu até hoje nesse mundo, e esse mundo não tem nada para ti, mas tu morreu para o mundo e renasceu para Cristo. Tu morreu para tudo aquilo que era errado. Quando tu aceitou Jesus, quando tu te entregou para Ele, tu morreu para o mundo, mas renasceu para Deus. Aquela rude cruz que estava sobre a tua vida, Jesus te mostra, Jesus te faz carregar ela, mas pelo caminho que Ele vai determinar, pela distância que Ele vai carregar contigo. Essa é a cruz que Cristo tem para mim, que Cristo tem para ti. Que nós possamos todos os dias sermos crucificados, sim. Que nós possamos todos os dias morrer para o mundo. Que nós possamos todos os dias morrer para a inveja, morrer para tudo aquilo que as pessoas não querem das nossas vidas, mas renascer todos os dias para Cristo. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na minha e na tua vida. Quando nós abrimos nossos olhos, nós estamos renascendo. Renascendo para Deus, renascendo para Cristo, renascendo para aquilo que Jesus determinou na minha e na tua vida. Que nós possamos entender que carregar, que nós fazemos aquilo que Cristo tem para nós. Vai doer? Vai ser sacrificante? Vai. Jesus, quando Ele veio, Ele não disse que ia trazer paz, mas Ele ia nos trazer espada. Quando Jesus veio, Ele não disse para nós que ia ser fácil. Jesus disse: eis que vos envio todos os dias como ovelhas em meio a lobos. Nós todos os dias, nós entregamos as nossas vidas como um sacrifício vivo. Todos os dias, nós precisamos mortificar nossa carne. Entender que se nós estamos aqui, se nós estamos vivos hoje, é porque a obra de Deus ainda não se completou nas nossas vidas. Entendermos que a cada dia nós precisamos cada vez mais nos entregar a Cristo, deixar Ele fazer a vontade dEle e não a nossa. Sabemos que o mundo vai tentar nos afastar, o mundo vai tentar nos levar para longe de Cristo, para longe do nosso projeto, para longe daquilo que Jesus tem para a tua vida. O mundo sempre vai tentar te afastar dos projetos que Deus tem na tua vida. Mas Jesus disse: tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós seguirmos a Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Deus tem coisas
grandiosas das nossas vidas. Nós precisamos entender. Precisamos entender que nós vivemos não pela nossa razão, mas pela graça de Deus. Pela graça de Cristo nas nossas vidas. Pela boa vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para mim e para ti é muito maior. Deus não nos chamou simplesmente para nós andarmos de cabeça baixa. Deus não nos chamou para nós andarmos como cauda arrastando no chão, não. Deus nos chamou por cabeça. O cabeça levanta e vai em frente. Pega a tua cruz e segue a Cristo. Pega a tua cruz e carrega. Porque somente carregando aquilo que tu tem sobre si, que tu vai chegar um dia e dizer: Senhor, eis-me aqui teu discípulo. Eis-me aqui teu servo. Eis-me aqui teu servo, bom e fiel. Que Jesus possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, vem para o gozo do Pai. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E nós não queremos carregar nossa cruz. E se Jesus voltasse hoje, a palavra de Deus nos diz que Ele vai vir como um ladrão. Ele vai vir como um ladrão no piscar de olhos. O que é que nós temos para apresentar para Ele? O que é que nós temos para mostrar para Jesus? Eu te segui, eu carreguei. Foi difícil, mas eu cheguei até aqui. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Tem bom ânimo. Nós possamos todos os dias morrer para o mundo. Saber que a nossa vontade nunca será o que agrada a Deus. Nunca vai ser aquilo que Deus quer para nós. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Quando Adão desobedeceu a Deus, o elo foi quebrado. Quando esse elo se quebrou, nós passamos a viver pela nossa carne. Que nós possamos hoje tentar nos aproximar cada vez mais de Deus. Mortificar a nossa carne para que o Espírito possa se sobressair. Que nós possamos saber que nós precisamos levar conosco todos os nossos erros do passado, sim. Mas o que nos vem à lembrança é o que nos dá esperança. Que venha à nossa lembrança tudo que nós cometemos de errado, mas que nos dê a esperança de mudança e chegar lá no alvo, que é Jesus Cristo. Te coloca de pé nessa noite, meus irmãos. Quando nós fugimos das obrigações